Quando o mundo cai a pedaços, quando a vida se va del caos ao propósito de Deus, como lidar com situações como essas? Eu estou aqui hoje, uma vez mais, com todas ellas. Olá, meninas. Olá, buenas tardes. E temos muito para falar sobre isso, sim ou não? Sí. Porque a vida é assim, todo há um processo. De la nada, por vezes, há tempos em nossas vidas e todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham, já passaram por isto, seguro que sim, que de la nada parece que todo se vai ao piso, não? Sí. E nadie está preparado para isso. Às vezes, principalmente a pessoa que já está conhecendo as coisas de Deus, está na fé, às vezes aprendimos que, bueno, temos várias promessas e de verdade temos. Pero en esta etapa vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar situações por las quais muitas vezes não estamos preparados e não estamos esperando. Pero todo isso hace parte deste processo de uma vida com Deus. Não é só as facilidades, não? Sim, e uma passagem bíblica que nos hace meditar nisto e que nos habla muito, nos ensina muito, é a passagem que habla de Abraão. Quando Deus empieza uma obra na vida de ele, nós vamos a ver, e no início de todo, até o final, quando a Bíblia nos habla que ele muere em dichosa vejez, nós vemos um largo caminho, lleno de desafios, de lutas, de caos, de verdade, não? Então, isto é uma coisa que sucede com todas as pessoas, porque eu sempre penso que quando uno habla com Deus em oração a respeito de qualquer tema, é como se uno estivesse buscando um advogado, um juez, e quando uno hace esto, busca um advogado ou um juez, uno de pronto inicia um processo. E com Deus passa o mesmo. Sempre que você empieza a orar por alguma coisa, empieza um processo. Porque Deus de pronto entra nesta batalha. E daí o processo se inicia. Há um propósito final. Pero hay luchas en este camino, ¿no? Sí, es cuando vamos a arreglar nuestra casa, por ejemplo. Primero sacamos todo de su lugar, la casa queda de patas al aire, ¿no? Para que ella quede limpia y vamos limpiando los cantos, los rinconcitos, vamos limpiando los muebles y de a poquito vamos poniendo todo a su lugar para que la casa quede toda arreglada y organizada de acuerdo con lo que queremos. Solo que antes pasó esa situación y si alguien llega en nuestra casa en ese momento va a decir, wow, esa casa está de patas al aire, Dios mío. Y a veces eso pasa en nuestra vida, porque no quiere decir que estamos siguiendo una vida con Dios, que nuestra vida va a ser un mar color de rosa, no va a ser así. Va a tener el momento de lucha para que las cosas puedan ser colocadas en su lugar y hasta dentro de nosotras mismas, porque es con las luchas que maduramos, son con las luchas que nuestra visión se abre, que aprendemos mucho con Dios, porque si no pasamos por experiencias, no vamos a saber cómo lidiar con las cosas que están por venir, ¿no? Uno recibe en el proceso. Es mejor do que Sí. a resposta da oração que uno pide. Porque mientras estamos caminhando no processo, aprendimos a ter paciência, confiança, não? E tantas outras coisas. Pero nós outras hablávamos de uma situação que você viveu. Sí. Cuéntenos. Es que cuando yo llegué a la iglesia, yo me acuerdo que tenía un noviazgo y estaba todo bien con él, solo que yo decidí, porque él no quería seguir en la misma fe que yo decidí sacrificar ese noviazgo, ¿no? Y ahí yo empecé mi caminata con Dios, solo que en un cierto momento de mi vida, todo quedó como esta casa que yo había mencionado, de patas al aire, porque mi papá empezó a ir a bancarrota en su empresa que él tenía. Al mismo tiempo, mis papás estaban divorciando. Al mismo tiempo, yo tenía un novio en la iglesia, pero yo descubrí una traición por parte de él. Y yo empecé en mis conflictos, en mis luchas, y porque además de eso también recibimos una orden de desalojo también. Entonces todo estaba revuelto en mi vida, todo estaba así muy confundido, solo que yo estaba en la iglesia, yo estaba buscando a Dios. Y vienen los conflictos, solo que es en ese momento que tenemos que enfocar en la fe y decir, Dios,
Eu sei que não é tu voluntad todo isso que está passando, pero eu sei que algum propósito há. Eu estou segura que não é por um acaso, não é casualidade, não é de la nada que estou passando por isso, pero eu sei que há um propósito. E vencemos, assim, não é fácil, porque foi uma situação que a vezes eu parava e pensava, Deus, pero quando estava afuera da igreja, eu nunca passei por uma situação assim. Nunca fui traicionada. Mis papás hasta entonces estavam bem. Teníamos uma condição financeira boa. E por que agora, nesse momento, estou passando por tudo isso? Isso passava em minha mente, não? Quantas pessoas neste ponto começam a dudar? A dudar. Quizás de sua própria fé. Sim. Não? Ou quizás se Deus lhe está escutando. E esta comparação incluso, não estava... como tu mencionaste, antes de entrar a la iglesia, es como si todo estuviera, no estaba bien, pero no estaba tan mal. Sí, y parece que después que entraste en la iglesia, usando la fe, entonces tenía un novio, lo dejó a causa de la fe. Sí. Y ahora tiene un novio, aparentemente una persona que de era Dios, supuestamente de la misma fe. Y al mismo tiempo empezaron a acontecer todas estas situaciones. Entonces, ¿cómo lidiar con esta comparación? Pero antes no era así. Pero eso pasa muchas veces con muchas personas que nosotros vemos situaciones en la iglesia, pero ahí es el hecho de mirar la situación y ver, pero ahora yo estoy con Dios. Antes yo no tenía Dios, pero ahora yo tengo un Dios que puedo con Él luchar y vencer esta situación. Exacto. Pero no es una magia que uno entra en la iglesia y todo cambia y nunca más uno tiene problema, porque a veces la persona se siente assim. E você tocou num ponto muito importante, porque muitas pessoas pensam que Deus vai ser mágica. E não é isso que se passa, é milagro. Pero para que o milagro suceda, nós temos que cooperar, né? Então, neste ponto, quando todo vai muito mal, uno de pronto tem que entender, se venga lo que venga, o que está escrito se vai cumprir em minha vida. Sim. Imagine-se, porque se nós somos capazes de fazer um plano para nossa vida, por exemplo, despertamos por la manhã e decimos, hoje eu vou fazer isto, eu vou parar já, eu vou agarrar isto, eu vou chegar neste horário em minha casa. Temos um plano perfeito, hacemos lo mejor para nós outras. E, por vezes, de verdade, é o melhor, sale tudo bem, né? Imagine-se se nós somos capazes de fazer um plano perfeito. Imagine o plano de Deus. Pero uno necessita, neste processo, confiar, porque nós estávamos falando de Abraão, quando ele recebeu a promessa. E que promessa! Pero de aí adelante, quantos desafios com seu sobrinho, com sua esposa, depois com seu sobrinho, não? Sobrinho. Com sua esposa, depois com seu filho. Deus pediu seu filho. E de aí nós vemos que é uma realidade em nossa vida cristiana. Por vezes vivimos deste modo. Nós estamos clamando por la família. Um sobrinho aparece em nossa família, quizás sobrinho é na história de Abraão, mas na nossa pode ser um filho, um esposo, não? Que de la nada enfrenta uma situação que como se habla, mexe com... Mezcla mucho com sentimentos. Assim é. Então, temos que estar listas para enfrentar isso, não? Sí, no, y es una cosa que nosotras, así en general, a las que están nos asistiendo también, que no es una cosa que va así, a partir de hoy yo voy a servir a Dios y Él está en el control de todo, entonces todo va a ser siempre bien. Tenemos que tener esa conciencia de que en la vida normal já vamos ter problemas. E não quer dizer que porque agora eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, que Ele vai resolver todo por mim. Não é assim. E é como dijimos no início, que vai necessitar de situações, que situações assim passem para que vengamos madurar, aprender, ter experiências com Ele, para que podamos seguir adelante, não? Então, não quer dizer que, por exemplo, em las situações que eu passei, parecia que não ia ter fim, porque era uma situação, não foi assim todo em um dia, pero era uma coisa hoje, amanhã na outra, e aí eu pensava, Deus meu, parece que não vai passar, e já escutei hasta de amigas, dentro da igreja mesmo, me perguntando, como tu estás aguantando tudo isso? E é um hecho, porque uma pessoa que vive sem Deus,
Dios no puede pasar es por eso que vemos tantas personas con depresión, con ansiedad, con esos y hasta deseos de suicidarse, ¿no? Entonces son cosas que de verdad no era yo, era Dios que me estaba allí segurando mis manos mismo para seguir adelante, Y una porque cosa que la persona también tiene que entender es que cuando la persona decide entregarse para Dios, el diablo no va a aceptar que las cosas cambien bien para aquela persona, porque ele não aceita perder esta alma. Entonces, essas dificuldades também são coisas que o diablo vai tentar sembrar para que uno deje su fé. E mire para estes problemas e pense, como você mesmo dijo, quando eu estava fora da igreja, não tinha esses problemas. A hora que eu estou com Deus, que deveria ser algo bueno, diferente, eu estou passando por todo isso, também é o diablo ponendo na mente dela pessoa, sim, tentando, não? E a pessoa tem que reaccionar contra esses malos pensamentos, não? Que aí está a fé, né? Sim, e uma coisa também é que uno nesse processo não pode fijar-se em aquilo que quer, porque nós não sabemos os planos de Deus. Eu há pouco tive essa experiência. Eu tive meu papá em uma situação e eu estava clamando por ele para que Deus pusiera suas mãos e sanara ele. Então, estava com uma idade muito avançada e eu me quedei orando, clamando todo o tempo, crendo em lo que está prometido. E não foi assim que sucedeu. Deus o levou. Pero em momento algum, eu pensei, mira, Deus não me contestou. Sim, Ele me contestou. De la maneira de ele, de acordo com os planos de ele, não com os meus. Pero ele me contestou. Pero uno às vezes se fija em uma coisa e quer que seja daquela maneira, daquele modo. E se não for daquele modo, Deus não lhe contestou. Pero mira, e eu miro para toda essa situação que ocorreu com meu papá, e foi passada semana, eu penso, eu poderia mirar as coisas que não saíram bem a mis olhos, não? Pero eu decidi mirar o outro lado dessa história e mirar o que eu poderia ver Deus. Então, eu vi como Deus cuidou de todo, como todo foi perfeito. Quizás diga, pero isso é na derrota. Você orou para que ele fosse sanado e ele não foi. Sí. Pero uma hora as pessoas vão morrer. No, y hay un detalle. Como lutar em contra? Hay un detalle que me acordé ahora usted mencionando de su papá, que usted dijo que había orado por él 30 años, no me acuerdo, ¿no? Entonces, usted pudo probar de las bendiciones de Dios en la vida de su papá antes que eso pasara, ¿no? Sí. Y pudo ver también los planes de él cumpliéndose día tras día hasta el fin, Sí. ¿no? Porque hasta el fin, va a llegar el fin, como usted dijo, para todos. Pero antes de eso, usted vio también el actuar de Dios en la vida de él, ¿no? Cuidado de Deus todo o tempo, incluso em detalhes tão pequenos, porque eu vivo acá, fora do país, do Brasil, onde ele vivia, e até meus documentos, eu necessitava, eu não sei como se habla isso, minha fecha de vencimento? Fecha de caducidade. Sim, então, até isso, e no último momento, eu logrei conseguir para que chegara a tempo e lo viera com vida todavia. Então, todo é muito planeado por Deus com perfeição, pero nem sempre será nosso modo. E às vezes as pessoas, elas miram que Deus não lá contestou como ela queria e deixam que a desesperança se apodere de uno, não? Pensa, se Deus não me contestou algo que pedi a Ele, então não tenho mais esperança de cambiar minha família, cambiar alguma situação que ha passado. A pessoa deixa de mirar, como você disse, para o que Deus fez de bueno e se aferra isso de bueno e se aferra às coisas que não saíram como ela queria. ¿No? Es tan real esta situación, por ejemplo, como tenemos que mencionar esto, ¿no? Porque estas experiencias ayudan a las personas que nos están acompañando. La persona, por ejemplo, en el caso de la familia,
por más que uno quiera la transformación, luchamos, pero el final de todo, lo que más deseamos es la salvación. Sí. La salvación es un plan eterno. Entonces, conmigo pasó eso también. Cuando yo perdí a mi papá, estaba orando por él para que él fuera sanado de su enfermedad. Yo quisiera mucho, ya imaginaba él dando su testimonio. Pero antes de pedir a eso, yo pedí a Dios, yo quiero que él sea salvo. Sí. Y Dios sabía que lo más importante era la salvación. Dios mira las situaciones a un modo muy diferente de lo que nosotros miramos. Los planes de Dios están muy encima de los Sí. nuestros y nosotros no sabemos el final. Entonces, al final, todo va a salir de acuerdo con lo que Dios quiere. Y esto genera en nosotros, cuando aprendemos a confiar en este proceso, al final genera esta alegria, esta certeza. Deus cuidou de todo. Sí. Deus, ele hace las coisas de uma maneira tão perfeita que nós pensamos, pero eu não pedi isso. Sí. Incluso lo que não pedimos, Deus hace, pero Sí. hay que tener esta mirada de acordo com lo que Deus quer. E ter também esta confiança neste processo. Sí. Esta confiança é algo, neste tempo de espera, é algo que não é fácil de lidiar-se com isso, porque nós queremos, a vezes, as coisas al imediato e Deus não trabalha desta maneira. No, y muchas veces nosotros tenemos que lidiar con el silencio del cielo. Sí, por mucho. Por vezes el cielo no contesta nuestra oración. De pronto, está trabajando, pero nosotros no miramos nada. Pero es el momento oportuno para que uno, de verdad, venga a exercitar su fe, porque fe es esto, é certeza de coisas que não se vê. Então, quando eu oro e não percebo nada, eu penso, Deus está trabalhando no invisível. Eu vou a ver daqui a um rato. E sucedeu com meu padre, porque eu, como você falou, eu busquei por meu papá como 30 anos de oração, votos, cadenas, e eu não veia nada. Por lo contrário, veio um homem indiferente a esta fé e muito seguro de que não ia se curvar a mi Deus. Pero de la nada, e nela invisível, que Deus atua sempre e que nada necessita ver para crer. E um dia ele me chamou. Mira, eu escutei um pastor de sua igreja falando num programa de televisão, e esse pastor estava falando de minha vida. E eu sabia que era Deus buscando a ele. Pero houve um largo caminho, sim, total silêncio, sem que eu ouvira nada. Pero aún assim, eu segui crendo. E eu, graças a Deus, pudo ver esta transformação, resposta. esta resposta. Então, e a perseverança é muito importante. E esta perseverança que temos que poner para que Deus veja, que as pessoas também, esta esperança é algo que, e o tempo e a perseverança é algo que o diabo intenta poner pessoas, a vezes, para contestar-nos ou para fazer-nos perguntas, como eu creio que em seu caso houve isso também. Pero não estás na igreja, pero há tanto tempo. Estás orando para essa Como puede? Puede. ¿Por qué será que Dios no te está contestando? ¿Será que ha hecho algo? Porque el diablo también quiere como que... Está en pecado, está haciendo algo malo. ¿Será que ha dejado de hacer algo? Pero si yo tengo mi conciencia tranquila, yo he buscado, yo he orado, yo he hecho todo lo que Dios me ha pedido. Perfecta no somos nunca. Sí. Pecadores nosotros somos. Pero si yo tengo la conciencia tranquila que yo he hecho todo lo que Dios me ha pedido, entonces hay que perseverar y saber que en este proceso Dios está operando y de una forma perfecta. Muchísimo, demasiado mejor de lo que nosotros imaginamos. Sí, y en el caso de la situación que yo enfrenté, yo vi que el propósito, claro, generó muchas cosas adentro mío relacionadas a la fe, de mantener, de enfrentar situaciones que yo pasé después, pero que eso me preparó también, ¿no? Me dio estructura para enfrentar otras situaciones. Pero además de todo, el principal fue la liberación de mi mamá, porque ella ya luchaba por su liberación y no lograba. Entonces ella puso un punto allí, no acepto pasar por esas situaciones sin tener un propósito en mi vida. Y ella logró encontrar su liberación y hoy ella
ella sirve a Dios, ella está siguiendo a Dios ya más de 15, 18 años y tuvo un propósito. Entonces, esa situación que a veces las personas que nos están acompañando enfrentan, ella tiene que creer que va a tener un propósito. Si ella permanece creyendo, Sim. tiene un propósito, ¿no? Que a ella no le guste. Porque no es fácil, es difícil, duele, lloré mucho. Yo lloré, me frustré mucho porque uno no espera pasar por una traición, no espera que su papá pierda todo, no espera que sus papás se divorcien, no esperamos eso. Sí. Pero uno tiene que simplemente creer, aunque duele, aunque yo voy a llorar, aunque yo voy a sentir, aunque yo voy a sufrir, pero si yo permanezco y sigo creyendo, yo estoy segura que va a tener un propósito, ¿no? Y como la vida de Abraham, que al principio estaba hablando, nosotros miramos la vida de Abraham y todos dicen, qué hombre de fe, qué testimonio, qué fe, qué cosa magnífica que Dios hizo en la vida de él. Pero todos quizás quieran, yo quiero tener una vida así como de Abraham. Sí. Murió en esta Dichosa belleza y también con todo lo que, con que él quería. Pero mira el proceso que él pasó. Nadie quiere pasar por el mismo proceso y no podemos ser así. Sabemos que todos vamos pasar por situaciones. Y la Biblia, Jesús ya dejó bien claro eso, ¿no? Que en el mundo íbamos a tener o qué? Aflicciones. Nadie le gusta escuchar esta palabra porque Sí. todos queremos huir. Nuestra carne quiere huir de las aflicciones, pero ellas son necesarias para que nosotros nos cambiemos en personas, nos volvamos personas diferentes, personas con más fe, personas más seguras de nuestra fe, porque si uno no pasa nada, uno no tiene esa experiencia, uno se vuelve una persona débil. Nadie quiere ser débil en la Sí, fe. y uno não pode Certo. se tornar aquele ninho que se mi papá não hace mi voluntad, Apapachado, ¿no? sí, Está queriendo- na hora que Haciendo quiero berrinche. se cambia, se transforma e pensa, ah, não quero mais, vou deixar. Não, aunque que aquilo que eu planeei, que eu pensei, que eu pedi a Deus, não sea hecho, sí, não sai como eu quero, pero eu tenho que confiar que, como você dijo, os planos de Deus são melhores. Então, claro, há um processo, há uma luta para que eu accepte isto, pero o resultado, Vendrá. sim, Y va a muito depender melhor, sim. de mi perseverancia. Exatamente. Pero en este proceso hay que luchar en contra del tiempo, porque Que as é pessoas muito se quedam difícil. mirando, mira, já passou 1 año, 2 años, mira, mi papá Sí. está lo mismo, mira, mi mamá es la Ujú. misma, mira, mi hija não se convirtió hasta hoy. Pero no mire para isso, mire para la promesa. No, y la Biblia dice que tenemos que orar sin nos cansarnos, sin cesar. Entonces vamos a orar, buscar, porque va a venir, va a llegar. Cuando no tenemos esta segurança, ¿no? De saber cuándo, pero E nós tampouco podemos estar aferradas à nossa vontade. Eu quero que seja deste modo. Tem que sair assim. Imagine-se se eu me quedara triste porque meu papá morreu. Sim, por supuesto estou, pero não uma tristeza que me consume, uma tristeza que me hace dudar de Deus, não uma tristeza que me hace crer que Ele não me contestou. Não, a tristeza de la saudade, saudade, Le extraña. ¿Cómo se habla? No, ¿De le le extrañar? extraña. Extraña a su papá mucho, esto duele. Sí, duele, por supuesto que sí, pero eu estou todo o tempo dizendo para mim mesmo, Deus, isso é o melhor. A vontade dele, sem dúvida alguma, sí. é o melhor. Por isso que quando nós outros oramos a oração que Jesus nos ensinou, é muito bonito, muito fácil, não? Seja hecha tu vontade, Pero la práctica. pero de verdade, quando sucede a vontade de Deus, Sí, ai, porque o cielo domina todo, ¿no? sim, Entonces, no, nada está fora. fuera de las manos de Dios. Entonces, no tiene como dar errado. Y si Dios también nos contestara en cada oración que vamos a hacer, por ejemplo, ay, yo quiero que mi familia se convierta, pum, Él va allá, hace. Yo quiero un matrimonio bendecido, Él va a hacer. Yo quiero eso. Va a llegar un momento que no vamos a tener más que pedir. ¿Y nuestra relación con Dios? ¿Cómo va a quedar? Algo también que puede suceder, ¿no? Porque nosotros seres humanos somos llenos de fallas. El orgullo de decir,
mi oración siempre es contestada. Ajá. La tuya no. Ah, yo... Va a juzgar. Va a juzgar por quê? Y uno ya No, empieza a no depender más de Dios, ¿no? Porque Porque eu oro, a primeira vez que eu oro, já todo sucede, já tenho vários testemunhos. Então, não há situações também que é muito importante mencionar isto, que são para nós sermos quebrantados por Deus. Sí. Porque quando nós nos sentimos assim, que é o que hacemos? Vamos de rodillas aos pés de Jesus. Jesus me ajuda. Eu não sei o que tenho que fazer nesta situação. Solo tú me puedes dar a direção. E isso é bueno para nós. Nós passamos a ser totalmente dependentes de Deus. Isso nos genera humildade para saber eu não sou nada. Se não é Ele comigo, se suas manos não estão comigo, eu não posso nada. y una relación se construye así, ¿no? Con problemas. Para que venga a tener una relación de intimidad, se construye también con problemas, porque un matrimonio, por ejemplo, tiene problemas, pero no es a causa de eso que yo voy a dejar a mi esposo, voy a divorciarme porque enfrento problemas. Se uno pensar deste modo, uno tem que viver aislado. Lado de Sí, em uma isla. de cualquier ser humano. No hay relación que soporte, pero en este proceso nosotros hablamos del tiempo, de las afrentas que uno sufre, ¿no? Es Sí. muy, duele mucho, porque en la historia de Abraham, nosotros vemos esto. Era uma afrenta. Seu sobrinho era uma situação que ele traía uma afrenta. Então, ele teve que enfrentar isso, teve que enfrentar a morte de Sara. Nós estamos falando aqui de morte, né? Porque, incluso, quizás a pessoa enfrente a morte como se fosse uma afrenta. Pero não. Uma derrota. Uma derrota. No, Sí. en mi situación fue una afrenta, porque yo era una obrera. Sí. No, yo, Em seu caso, sim. sí, para mí fue una afrenta, ya era obrera, ya estaba casi caminando para servir a Dios en el altar, entonces ya tenía un poco, vamos a decir así, que todo bien estructurado, vamos a decir así, ¿no? Solo que de la nada todo fue al piso, vamos a decir así. Entonces, para mí, ¿cómo puedo? Estoy sirviendo a Dios. No estoy solo hablando con palabras. De hecho, yo tenía esa conciencia, no estoy haciendo mi mejor para Dios. Yo soy fiel, tengo una relación de intimidad con Él. ¿Por qué todo eso está pasando? Y ahí es que empiezan los porqués. Sí. Yo tuve un momento de preguntarme por qué, pero Él me dice, no es por qué, solo entienda y confía. Sim, e tudo bem se passa isso com uno, né? Porque por vezes somos seres humanos, você Sim. estava falando que somos llenos de falhas, verdade. Pero há momentos que sim, ó Deus, por que tu não contestas? Ai, este momento, seguro que sim. Y hasta uno piensa que puede ser una vergüenza, ¿no? Porque en un momento puedo ayudar hasta con las cosas de la iglesia. Mi mamá ayudaba con los periódicos, cuando uno necesita para evangelizar y todo, y de la nada no puedo ni un periódico. Sim. A causa de la situación que llegamos a ese punto de no poder donar un periódico. Entonces era una otra afrenta también. Pero aún así es enfrentar las afrentas y no se olvidar de usar la fe y de seguir mirando para Jesús y no para la situación. E quando a afrenta chega, uno ao invés de ir-se para trás, assim se diz, Uno tiene que avanzar. tá? Uhum. Aún mais. Sí. Porque se viene uma afrenta, por supuesto que é um espírito que está afrentando Sim. sua fé. E uno não tem que quedar-se tímido, quizás lleno de dúvida. Não, aún mais poner fé. Em las Quantas promessas pessoas ser Cristo. me vêm agora, porque eu, por vezes, já escutei pessoas dizendo, mira, como pode? Eu oro por las pessoas para sanar, e eu não estou conseguindo sanar mi hijo. ¿Para que entregar-se a esto? Usted hizo Sí. su parte. Yo, por ejemplo, yo hice mi parte. Yo oré por mi papá. Yo tengo seguridad de mi fe. Pero no sucedió como yo quería. Yo creo. Simple. ¿Cuál es la explicación? No hay. No era lo que usted quería, pero fue lo que Dios quiso, ¿no? Y no hay explicación. ¿Cómo yo voy a explicar? Yo no sé, yo no compreendo, pero yo creo. Isso que é importante. E às vezes quando, como já mencionamos também, hacemos esta oração, Deus, eu entrego tudo em tus manos, eu confio que tu harás lo mejor. E aí Deus hace. Ah, não, Deus, Sim. por que não foi assim? E este sentimento, muitas vezes, ele vem
E é normal, não estamos aqui juzgando as pessoas. Não, Entendo, para tá nada. tudo assim. Até porque nós outras enfrentamos Claro, e seguimos e vamos. Mientras vivimos aqui neste mundo, vamos enfrentar muitas coisas hasta a venida del Senhor Jesus ou hasta que nos vayamos, não? Pero neste momento que vem estes pensamentos, vem estes sentimentos, uno também não deve sentir-se culpável por isso e dizer, ai, mire como estou. Não, oh Deus, perdona-me. Este momento que estou assim, pero eu creio em tu palavra. Eu me senti assim delante desta situação, delante desta notícia que eu não estava esperando por esta notícia. Esta notícia vindo para como que, uau, pero não importa o que estou sentindo. Tu dizes aqui em tu palavra, vou crer hasta el fim, porque sei que tu eres um Deus perfeito, que tu cuidas de minha vida, e eu confio na oração que hice, Sim. que era para ser lo mejor. E já, não importa o que sinto, o que penso. Né? Então, por vezes, pensamos que injustiça é fazer o mal a alguém, pero por vezes, quizás sem perceber, somos injustas hasta com Deus. Porque imagine, se eu digo para você e digo, mira, hágame um favor, arregle essa sala, por favor, e você me pergunta, de que maneira? Como queira, sinta-se a gosto. E você vai ser do modo. E de la nada eu digo e hablo, mira, o que é isso? Eu não quero isto. Eu estou sendo injusta. Sim, Porque não me eu gostou. lhe di liberdade para ser o que queira. E depois vou a reclamar. E muitas vezes hacemos isto com Deus. Pero não deve ser assim. E eu quero terminar esta nossa plática aqui com uma passagem bíblica que a mim me encanta. E eu creio que se você poner atenção, meditar nestas palavras, quizás daqui a um rato pegue sua Bíblia e leia ela com atenção, Deus seguro que Ele vai consolar, fortalecer e fazer com que você compreenda que Ele a todo tempo está ao seu lado. Em Isaías 43 disse assim no versículo 2, quando cruce as águas, eu estarei contigo. Quando cruce os rios, eu não te cobrirão suas águas. Quando camines por el fuego, no te quemarás, nem te abrasarão las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Então, não importa se quizás você esteja passando por el fuego ou por las águas. Não tenha dúvida, Ele é tu Salvador e aun que você esteja nas águas ou en el fuego, Ele está contigo. Ele está dizendo isso para você. Então, creia. Tranquila. Deus está operando, aunque você não esteja vendo nada. Pero daqui a um rato, e no momento de Ele vai manifestar o câmbio que você está pedindo. Quizás não seja exatamente o mesmo que você pediu, pero Ele vai ser muito melhor. Ok? Que Deus les bendiga a todas. Chao, meninas. Pero antes de despedirnos, no se olviden de suscribirse en nuestro canal, Podcast con Ellas, y también de acompañarnos por nuestras redes sociales, Instagram, Podcast con Ellas, y también Spotify, Podcast con Ellas. Dejen sus comentarios, sus preguntas para que podamos estar abordando aquí en nuestro podcast. Hasta luego.